fechemos os olhos, as janelas que dão para o mundo exterior, para a devida contemplação do nosso mundo íntimo, a percepção de Deus que habita em cada um de nós. E neste clima de paz que juntos construímos, conversemos com Deus, nosso Pai, na certeza que Ele nos escuta atentamente e carinhosamente. Ensina-nos os Espíritos que quando oramos devemos louvar, agradecer e pedir. Louvamos a Deus por tudo, por todos, por esta noite abençoada que nos reúne nesta casa, que é um ponto de luz. Agradecemos na certeza que nada nos falta. O ar que respiramos, o alimento que nos nutre o corpo e o alimento espiritual. E pedimos a Deus, nosso Pai, que nos possibilite hoje, adoecendo, caminhar na certeza de que pelo serviço construímos uma realidade pessoal melhor, modificando o mundo à nossa volta. Abençoa-nos e permita-nos, Senhor, uma noite de aprendizados, uma noite de fraternidade e, acima de tudo, Senhor, que possamos, neste encontro espiritual que nos possibilita nesta noite de hoje, perceber a presença amiga dos nossos irmãos espirituais. Fique conosco, hoje, agora e sempre, Senhor. Muito obrigado. Muito boa noite. Boa noite. Afra. Boa noite. Muito boa noite. Boa noite. Que nos abençoe, Jesus, nos possibilitando a sensibilidade que se faz necessária para o momento. Meus irmãos, minhas irmãs, é com muita alegria que retornamos para mais uma conversa doutrinária com uma temática tão interessante. Eu imagino que muitos se perguntaram e continuam ainda se perguntando: o que é esse tal materialismo espiritual? O que é que essa temática quer nos dizer? É bem interessante analisarmos que durante a nossa caminhada temos tido a oportunidade de nos depararmos com algumas situações que muito nos chamaram a atenção. Recebemos uma quantidade enorme de doutrinas e muitas dessas doutrinas ocupam posicionamentos através das mídias, alcançando um número muito grande de pessoas, propondo em sua mensagem resoluções de diferentes problemas, de diferentes magnitudes, e percebemos de forma muito presente uma distorção do que seja a espiritualidade que nós tanto necessitamos e por vezes vamos buscar. Eu tive a oportunidade de conversar
com uma distinta senhora que, para minha surpresa, ela me disse que havia abandonado a doutrina espírita, ela tinha deixado a casa espírita a qual frequentava, e me veio a curiosidade de saber qual havia sido o motivo, qual a razão do seu afastamento. E ela me disse que encontrou um local que tinha uma proposta muito melhor. Eu aí fiquei mais curioso ainda e me interessei por saber qual foi a proposta. E tudo que ela me apresentou tratava-se de questões materiais. Ela me disse que tinha uma dívida muito grande que ela não conseguia liquidar. Ela tinha algumas necessidades como a aquisição de bens materiais, e tudo, como eu havia dito, caminhava dentro dessa linha. E eu fiz a pergunta que eu tenho certeza que muitos aqui fariam: e nessa nova proposta, a senhora alcançou essas metas? Ela me disse não, mas é porque a minha fé ainda é insuficiente. Mas, meu Deus. E a segunda pergunta que eu a fiz: e a senhora encontra-se mais feliz? A senhora conseguiu o alcance de seu bem-estar, da paz que a senhora tanto me dizia há tempos atrás que buscava? E ela ficou confusa, ela não soube me responder. Se ela ficou confusa e não soube me responder, provavelmente não, acredito eu. E aí encerramos, aquela oportunidade. E a temática ela nasce justamente para que possamos fazer, a partir da compreensão do que nós viemos buscar, o que nós estamos buscando, e é importante dizer que aquilo que nós vamos buscar, às vezes, nem sempre é aquilo que de fato nós precisamos, porque ainda não sabemos, não temos ainda uma clareza, um entendimento das nossas reais necessidades. Então seria interessante antes dizermos que precisamos fazer essa descoberta do que de fato nós precisamos para que caminhemos na direção certa. Todos nós sabemos que essa nossa experiência aqui na Terra, a chamada experiência física, é uma experiência curta que tem por objetivo não nos favorecer os gozos materiais, mas nos favorecer o crescimento espiritual, construirmos uma realidade pessoal. Já passamos por muitas experiências nas nossas muitas idas e muitas vindas através da reencarnação. Criamos muitas situações difíceis e hoje nós estamos tendo que arrumar as coisas, como eu gosto de dizer, consertando o que quebramos, ajustando o que desajustamos, amando aqueles que negamos o amor, que negamos o cuidado, e temos que ter a compreensão que essa experiência, que é única, por que é única? Porque essa encarnação como Hilton, ela não vai se repetir como Hilton, dentro das condições das quais essas condições construíram essa realidade a nível de pessoa que sou, nem a nível de pessoa que cada um aqui presente E eu preciso aproveitar ao máximo, a partir do conhecimento que adquiri, da realidade espiritual que somos, que sou, para que eu saia dessa experiência um ser mais iluminado, um ser mais responsável, um ser que me aproxime do bem-estar, da felicidade plena e me retirar dessas gangorras reencarnatórias que a gente fica repetindo muitas e muitas vezes. O materialismo espiritual, ele nos fala justamente dessa distorção, dessa falta. Passa aqui, por favor. Essas letras aqui, a mais, quem colocou foi o computador. Vocês ouviram de dela que o computador estava dando problema, travou e colocou umas letras aí, não sei porquê. Me perdoe aí, talvez da digitação. É a distorção do que seja buscar a espiritualidade. Podemos nos iludir, deixa eu olhar aqui para o meu.
podemos iludir-nos imaginando que estamos nos desenvolvendo espiritualmente, quando na verdade não fazemos senão fortalecer nosso egocentrismo por meio de técnicas espirituais. Ou seja, adentramos a uma casa espírita, encontramos a doutrina espírita, e a doutrina nos traz uma mensagem de transformação. No entanto, queremos ficar na superficialidade, queremos não assumir responsabilidades com o outro, não, com o meu progresso, com a minha evolução. É muito comum a gente ouvir: você é espírita? Ah, quem dera, não. Ah, estou muito longe disso. Ou quando saímos com aquela frasezinha: não, eu só estou frequentando, sou visitante, para não assumir responsabilidade perante as mudanças que a doutrina nos convida a fazer. Por isso ficamos em cima do muro como se fosse possível. E adotamos o passe, as práticas, né, do passe, do atendimento fraterno, algumas doutrinárias, mas como se estivéssemos em posse de um talismã. Eu fazendo isso, eu carregando o evangelho, eu dizendo que tive frequência na casa espírita, tudo está resolvido. Eu lamento dizer, meus irmãos, que não funciona. Não é desse jeito. É por ficarmos em cima do muro, não assumirmos responsabilidades perante o nosso progresso espiritual, que estamos travando hoje as lutas que nós estamos travando, as dificuldades que nós estamos tendo nos relacionamentos. É por isso que nós estamos inseridos dentro de um contexto familiar de pessoas que exigem tanto de nós. Porque ficamos por tempos e tempos sem assumirmos o compromisso de crescimento. Quantos aqui assistiram o filme Mensageiros? Né? Sabe, como Nosso Lar 2, na realidade é o livro, né? Os Mensageiros. E aí isso fica ali nitidamente apresentado. Nitidamente apresentado. Né? Compromissos que foram firmados diante de muita dúvida, de muita dor. Porque não é fácil. Imaginemos que encontramos pessoas que falam de um medo enorme de desencarnarem. A morte mesmo. Ah, eu tenho medo de morrer terrível. Mas reencarnar é muito mais doloroso do que desencarnar. Muito mais doloroso. E isso fica mostrado na obra, né, do Mensageiro. As dúvidas, as preocupações, porque quando nós mergulhamos na carne, as lembranças são apagadas. São apagadas. Aqueles que estavam até certo ponto distantes de nós são convidados para o nosso convívio. Por isso não dá para a gente viver estabelecendo um distanciamento do progresso que aqui viemos buscar fazer. Então vamos ficar atentos a isso. E aí continuamos dizendo: existem numerosos desafios que levam a uma distorção egocentrada da espiritualidade. Ou seja, eu foco em mim, nos prazeres que aqui eu imagino que eu devo obter. Olha que interessante. Tem um amigo nosso espiritual que ele costuma nos dizer assim: isso aqui não é um parque de diversões. E ele fala bem do jeitinho dele, porque ele conserva ainda o psiquismo indígena. E ele fala: olha, isso aqui não é um parque de diversões. Quem vem para aqui brincar, pensar que vem para aqui brincar, está cometendo uma besteira muito grande. E é verdade, nós não viemos aqui para brincar. E desponta em todos nós, porque é uma necessidade do sagrado. Todos nós percebemos que
Até aqueles povos, né, mais primitivos da história da humanidade, eles demonstram isso, a busca do sagrado. Todos nós carregamos no âmago do nosso ser a centelha divina. Esse sentimento já se descobriu até que existe no cérebro um ponto de Deus. Quem já ouviu falar disso? Um ponto de Deus. Nosso cérebro tem um ponto que, quando fala-se a palavra a Deus ou se faz uma oração, esse ponto se acende no cérebro. E aí a ciência está chamando de ponto de Deus. Então não tem como fugirmos disso, né? E essa necessidade de Deus vai nos levar em busca da espiritualidade. Mas, como eu já tinha dito, ficamos naquela em cima do muro. E aí vamos analisar um pouco mais à frente. Onde observamos o materialismo espiritual? Nas práticas de barganhar com o sagrado. Será que isso acontece, gente? Barganhar. O que é o barganhar para o sagrado, com o sagrado, né? É a troca, né? Você me dá isso e eu lhe dou aquilo. Olha, se você me ajudar a comprar um carro novo, eu não vou faltar às reuniões doutrinárias. Eu vou doar uma cesta básica. Eu acho que também, desculpa, que nós trazemos essa visão de barganhar com Deus dentro da doutrina espírita. Essa senhora, porventura, fez uma leitura da doutrina espírita conhecendo aquela troca barganha, né? Então, eu vou ao centro para sanar todas as minhas dores, meus sofrimentos, ser morais, ser materiais. E nós esperamos a priori isso, porque é tão sofrida na sociedade, algumas situações jovens, que a gente fica sem chão na realidade. Precisamos de um alento, de um apoio da doutrina nesse sentido. Mas a doutrina não nos isenta das dores e sofrimentos. Mas sim, tem uma compreensão maior de como resolver essas dores e sofrimentos. E muitas vezes, até alguns espíritas palestrantes têm essa ideia de que o espiritismo vai sanar as dores. Não vai sanar as dores. É como vamos enfrentá-las no nosso dia a dia, nossa existência material. Então a grande distorção acontece muitas vezes como é divulgada essa doutrina no movimento espírita brasileiro, na atualidade, de buscar sanar todas as dores de forma imediata, no mundo material imediatista. E as pessoas vêm ao centro espírita procurando essa solução e não acontece. É por isso que aí fora as teologias da prosperidade, de viver a vida material, acessar Jesus para ter emprego, para ter um carro novo, ter suas dívidas sanadas. Existe um ditado popular que diz assim: juntou a fome com a vontade de comer. Tem um autor que ele faz uma observação muito interessante, né? Onde ele não isenta a responsabilidade deles, que a gente faz um julgamento de que eles estão sendo enganados, né? A gente não faz poxa, olha, um bobo está sendo enganado ali, fulano está tirando proveito dele. Não tem isso, a gente não faz muito isso, faz esse julgamento. Mas ele faz uma observação interessante, né? Será que esse outro é tão inocente ou ele está naquela que ele está tentando obter, né, vantagem? Ele está sendo explorado, mas ele está se permitindo ser explorado, né? Porque Kardec ele faz uma pergunta interessante aos espíritos, que não deixa nenhuma dúvida quanto à nossa responsabilidade. Porque Kardec pergunta: onde estão as leis de Deus? Onde estão gravadas as leis de Deus? E o que é que eles respondem? Quem fez o dever de casa? Na consciência do homem, né? Então a gente tem a percepção de certo e de errado. Agora fazemos as nossas escolhas, né? Usamos o nosso livre-arbítrio. Então, assim, é interessante nós analisarmos, né, que dentro desse processo a gente identifica, logicamente que não estamos aqui falando de unanimidade, não é isso. Todos estão nessa realidade, mas muitos estão nessa realidade, né? Eles estão se colocando de uma forma favorável porque também não querem crescer, né? Não querem fazer essa expansão.
que é necessário. A gente pode... O que a espiritualidade diz a Kardec? O progresso, ele pode até ser entravado, a gente pode até entravar o progresso, mas tem como parar o progresso? Não tem. A única fatalidade que existe quanto a nós é a evolução. Deus nos criou e determinou, você vai evoluir. Ponto. Sapateie, grite, corra, bata, apanhe, você vai evoluir, porque é lei. É lei. Todos nós estamos fadados à evolução, a progredir. E precisamos compreender isso. Quanto mais rápido assim compreendermos, mais caminharemos em passos seguros. Então nós verificamos que nesses há muito forte ainda os interesses materiais, é que nós brincamos dizendo. É a fome que juntou, né, com a vontade de comer. Porque ele até que já se percebe como um ser espiritual, porque quem ainda tem uma dificuldade de percepção disso, ele se afasta, né? A gente costuma dizer assim, só você já está aqui ou está em qualquer movimento em busca do sagrado, isso já é um ponto extremamente positivo. Você já houve um start, né? Já houve, já acendeu. A luzinha de alerta já acendeu. Já acendeu. Agora nós analisemos, né? Que daí, como observamos aqui, aí você vai ao sagrado, mas sua manifestação é em busca do material. De atender as questões transitórias, passageiras, né? Não estou dizendo aqui que nós não devemos buscar uma vida confortável, nada, não é isso que eu estou dizendo aqui. O que a espiritualidade vai nos dizer? Não há problema a gente buscar uma vida confortável, nada disso. O nosso problema é que a gente faz isso se distanciando da nossa realidade espiritual. Aí é que está o problema. Aí é que está o problema. E isso eu diria que independe de ser rico ou ser pobre. Ainda chama atenção nisso. Tem muito rico subindo e muito pobre subindo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Bom a gente entender. E aí chamamos a atenção que as imperfeições é a fonte geradora de muitos conflitos, múltiplos conflitos, né? Então as nossas imperfeições, eles ainda nos sufocam dentro dessa perspectiva que nós abordamos aqui, de colocarmos o pé no sagrado, o pé e o corpo todo no mundo. E aí precisamos equilibrar isso. Aí é que está. Esse materialismo espiritual foi o que aconteceu com essa senhora, né? Ele leva ao vazio existencial. Esse ficar com o pé dentro e o corpo todo do lado de fora, simbolicamente dizendo, nos leva, né, a uma situação que nós chamamos aqui de sinal de alerta. Gozos materiais satisfazem a vida material e deixam um vazio na alma. E aí nós identificamos isso dentro do movimento espírita, em outros segmentos religiosos, não só no movimento espírita. Nós identificamos que o mundo está cheio de depressivos e pessoas se tratando, né? Os depressivos se tratam, esses, graças a Deus, estão se tratando, e muitos que não estão se tratando. Então estamos num mundo aí na qual as doenças psíquicas elas estão em alta. E olha que Divaldo Franco nos chamou a atenção que agora nesse ano de 2025 nós teremos um número enorme de desencarnações por suicídio. Pessoas depressivas, né, pessoas interessantes, tratar-se, interessante chamar a atenção disso, né? Tem tratamento, muitos resistem a isso, e olha o que é que isso está levando a uma situação onde estaremos assistindo, eu digo a nível de conhecimento que vai chegando, de um número enorme de pessoas que estão partindo dessa existência, nessa condição tão arbitrária, que gera tantos problemas como bem sabemos, né?
Não vamos aqui enfatizar uma situação como um todo, porque nós sabemos que só Deus tem a capacidade de avaliar a realidade de cada um, e cada um vai conforme seu merecimento, né? E aí é o que está se chamando hoje da sociedade da decepção. Percebem isso, que as pessoas estão andando assustadas, as pessoas estão andando temerosas. Aliás, a gente está acompanhando diariamente notícias que mostram a falência, né, na segurança do nosso, não só do nosso estado, mas em todo o nosso país. A gente está vendo o crime organizado cada vez mais, né, ocupando territórios e as pessoas ficando numa situação de tanta vulnerabilidade. Então, e tudo isso gera problemas que a gente não vai resolver nos voltando puramente para as questões materiais. Porque o que disse Kardec? Que através da educação, não só Kardec, mas muitos educadores, né, grandes educadores, que através da educação é que nós vamos mudar essa realidade, porque muitos que estão no crime, né, voltou para eles, né, uma formação de princípios e se perderam ao longo do processo. E percebemos que essa modificação que começa em mim, e aí ela vai ganhando outras pessoas, vai alcançando outras pessoas que também vão se modificando, a gente vai mudando todo o contexto e a gente vai ter uma solução, não pela força, o matar pelo matar, mas pela espiritualização do homem, pela renovação moral do homem. Então Kardec está lá dizendo, né, que todo esse contexto, né, ele se resolverá a partir da educação. Não estou falando só da educação de instrução, não. A educação moral, ambas, né? A instrução e a educação moral, a transformação do homem. Então, só dessa forma a gente vai mudar essa realidade. E aí vamos para Kardec mais uma vez. Kardec, ele traz na Revista Espírita de 1863, ele traz uma orientação bacana. Ele assevera a missão da doutrina espírita. Repito, Revista Espírita de 1863. Então ele fala que a missão do espiritismo é consolar os que sofrem, erguer os caídos, arrancar das paixões dos cativos, retirar do desespero a criatura aturdida, desencorajar até deter quem se encontre no limiar do crime, no suicídio ou homicídio. Gente, ele não falou aqui de conseguir bens materiais imóveis, na época dele não tinha carro, né? Mas não fala aqui em carruagem, nada disso. Olha a proposta qual é. E é interessante a gente chamar a atenção nisso. Consolar os que sofrem. Então quem aqui chega precisando de consolo, aqui é o local certo. A doutrina espírita é chamada do que? Do consolador prometido. Então aqui é para consolar, né? Erguer aqueles que se sentem perdidos, né? Arrancar das paixões aqueles que estão prisioneiros, têm uma dificuldade enorme de superação de vícios, né? Retirar do desespero aquele que não vê uma saída, está aturdido, né? Está desorientado. Então a gente tirar esse desespero falando dessa mensagem de esperança que nos traz a doutrina espírita. Uma nossa amiga espiritual, a nossa mentora espiritual, há uns 3 ou 4 anos atrás, ela me chamou a atenção de que deveríamos falar da esperança. Ela disse: olha, meu filho, um dos males que está tomando a humanidade é a desesperança. Me disse Verônica, a desesperança. Então, porque quando a gente entra nesse caminho da desesperança, a gente fica dentro de uma vulnerabilidade imensa. A gente se sente sem forças para lutar, sem coragem para enfrentar as dificuldades da vida. Então não podemos nos permitir a desesperança. E como é que se vence a desesperança? Confiando em Deus, acreditando nesse amor imenso que nos dá as oportunidades através das ferramentas que precisamos para a realização do nosso progresso moral. Ninguém está no lugar errado, no país errado, ao lado de pessoas que não era para estar. Não. Tudo tem por finalidade nos oferecer
os recursos que nós precisamos. São esses recursos que nós precisamos. E devemos aproveitar bem esses recursos. E aí a gente vai precisar, né, amar, perdoar, ó, tudo que a gente precisa, né? Acolher, ensinar. Então são questões que, bem pensadas, a gente vai estar avaliando para a gente estar usando, como diziam os antigos, né? A gente transformando o limão na limonada. E como anda a nossa qualidade existencial? A qualidade da nossa existência. Precisamos pensar a respeito disso. Dentro dessa tempestade de materialismo espiritual, né? Como é que está a nossa qualidade, né? E aí trazemos a observação. Ser espírita não é uma mera questão de rotulação. Não basta dizer ser espírita. Aquele que o é de coração prova por seus atos. Ele pratica o bem, ele respeita as leis, a caridade, a tolerância, a benevolência, né? E a benevolência para com todos. Então não adianta a gente ser espírita por um rótulo, né? Ah, eu sou espírita. Eu acho que eu já contei para vocês aqui uma experiência que eu tive no meu ambiente de trabalho. Eu tinha acabado de chegar, tinha poucos meses, e um colega, eu chego bem cedo, né? E ele também chega cedo. Aí ele parou assim, olhou e disse: Senhor Hilton, eu posso lhe fazer uma pergunta? Aí eu não sabia qual era a pergunta. Ele disse: pode, mas eu quero lhe pedir o direito de não lhe responder, caso eu não queira. Ele achei engraçado, sorriu e aí me fez a pergunta: qual é a sua religião? Aí eu disse a ele: o que é que lhe motivou a querer saber qual é a minha religião? Aí ele disse: porque o senhor é diferente. Aí eu disse a ele: diferente como? Para melhor ou para pior? Aí ele disse para mim assim: o senhor é diferente para melhor. Eu disse: isso que importa. E acabei não dizendo a ele, né? Mas é isso, né? Não, é muito mais forte aquilo que a gente ensina sem falar. É muito mais forte. Porque quando a gente precisa de um rótulo, é porque a gente está precisando de colocar aquilo dentro de como fosse um escudo, uma coisa que até nos escondesse. A gente precisa ser, agir, buscar viver. Não estamos falando aqui que somos perfeitos? Não. É pedir muito dentro do mundo de provas e expiações. A gente tem aqui um mundo de anjinhos. Não é isso. Kardec também não disse isso. Não foi o que Kardec disse. Se reconhecerá o espírita de que forma? Pelo esforço que ele faz em domar suas mais inclinações. Ele procura ser hoje melhor do que ele foi ontem. E amanhã melhor do que ele foi hoje. Está tudo dito aí, meu. O pessoal está fazendo direitinho o dever de casa, viu, Belo? Vocês estão de parabéns, viu? Tem uma metáfora budista tibetana que é bem interessante. Eles trazem, falando do materialismo, né? Eles falam dos 3 senhores do materialismo. Alguém já ouviu falar? Os 3 senhores do materialismo, que dizem respeito à ação do ego, né? Do eu. Então ele fala: o primeiro é o senhor da forma, o segundo, o senhor da fala, e o terceiro, o senhor da mente. O senhor da forma é o controle do mundo físico e de suas leis. Como é que é isso? A pessoa que vive pelo materialismo, ela quer ter controle sobre tudo. E se posiciona muito assim, né? Por que isso comigo? Não é como se ele fosse a parte da criação.
só pode acontecer com os outros? Que isso? É o fato de ser espírito que estava isento de sofrer. Não. O que é que Chico nos ensina? Não há privilégios. Deus criou leis perfeitas, né? Ferramentas maravilhosas para nos auxiliarem a progredir, a caminharmos no amor. E essas leis vão agir para mim, para você, para ela, para todos aqui. Deus não precisa ficar com a cadernetazinha na mão, como muitos pensam. Não precisa disso. As leis vão agir. E o que acontece? A gente quer ter um controle. E essas pessoas se desestabilizam de forma muito rápida, porque a gente não tem controle sobre tudo, gente. E não temos controle também sobre os outros. Queremos ter, mas nós não temos. E precisamos compreender isso. Não temos, né? Então essa perspectiva que eles chamam do Senhor da forma é muito presente numa conduta materialista. Eu quero ter controle, né, sobre o mundo e as leis. Eu não tenho controle. E isso, quando se dá um problema com a gente precisa parar e refletir. Por exemplo, bati o carro. Né? Já aconteceu comigo, aí bati o carro, o rapaz saiu nervoso, falei, meu amigo, me desculpe. Mas você não podia ter batido em mim, eu também não queria não, foi um acidente. Por isso o nome é acidente. Ele aí parou, ficou me olhando aí, balançou a cabeça. Como é que nós vamos resolver? Bom, vamos resolver. Mas assim, gente, a gente não tem. Bela não tá brincadeira hoje, né? Vocês perceberam, né? Vou fazer queixa de Iracema. Então a gente tem que perceber isso, né? Não temos. E quando a gente compreende isso, fica mais fácil, né? Por caso, ele saiu muito nervoso, e se ele encontra um outro também nervoso, olha como ia ficar aquele encontro, né? Desastroso, né? Se naquele dia eu esqueço que sou espírita, olha o problema. Vocês conhecem essa história de Haroldo Dutra? Que ele estava com um filho de 15 anos. Conhece? Eu morri de rir com aquela história, né? E ele mostrando que nem todos nós estávamos nossas lutas. E ele com o filho, de repente alguém deu uma fechada nele. E aí ele ficou zangado com aquela fechada que ele recebeu. Quem dirige aqui sabe que não é brincadeira o trânsito, né? E quando ele recebe uma fechada, às vezes dá uma ou duas, mas aí já vai com outra que fique zangado, né? Aí o que aconteceu? Aí andou mais um pouco, a sinaleira fechou, aí os dois pararam um ao lado do outro. Ele chateado, o filho de 15 anos do lado, ele aí abriu o vidro, zangado, aí o filho fez: você vai brigar com o rapaz de lá? Ele aí ele voou, aí o filho fez: e se ele for um dos que assiste suas lives? Aí ele falou: ele não está desmoralizado. Ele aí fechou o vidro. Teve esse anjo bom lá dentro do filho para lembrar ele que ele era espírita, né? Por isso eu brinquei. Você talvez tivesse esquecido. Bom, tem o segundo Senhor, que é o Senhor da fala. E aí esse Senhor da fala nos diz o quê? As regras de ações e interpretações. Poxa, como é que é isso, gente? Nós apresentamos aqui uma proposta apresentada por Kardec na Revista Espírita, onde ele pontua ali, né, os caracteres que nós devemos buscar de conduta, né, regras de conduta. Né? Então, o que acontece? A gente se afastar dessas regras de ações, né, e aí a gente está todo mergulhado mesmo no materialismo. E essa dificuldade das interpretações que a gente faz, porque uma coisa que me chama muita atenção
é que em determinadas situações, onde a gente está num embate com o outro, né, numa discordância com o outro, a gente não se dá conta que o outro tem as suas dificuldades, assim como eu tenho as minhas. Que aquele pode não ser o melhor dia dele. Que ele pode ter passado, ele pode estar vivendo um momento muito difícil, justifica ele ser mal educado, deselegante? Não justifica. Né? Mas o que diz Emmanuel a Chico, né? Quando Chico, uma senhora entra, nervosa, abotou a Chico pela camisa, dá uma bofetada de Chico e manda a Chico dar um passe nela. Eu estou resumindo a história, né? Que é muito mais longa. E aí Chico paga e fala: Emmanuel, o passe é uma transfusão de energia. Eu não vou dizer que estou com raiva dela, mas estou diferente. Chico ficava diferente, né? A gente ficava com raiva, Chico diferente. Mas o que aconteceu? Emmanuel disse: Chico, faça uma prece, se equilibre e vá dar o passe na nossa irmã. Chico, obediente que é, Chico faz a prece, se equilibra e vai dar o passe. E quando Chico vai dar o passe nela, Chico aí se desculpa com ela. Aí ela cai, né? Hoje não é mais ficha não, né? Hoje é o quê? Antigamente falou: caiu a ficha. Hoje é o Pix. Aí caiu o Pix. Ela fez: meu Deus, seu Chico, me perdoe. Eu xinguei o senhor, mineiro safado. Eu bati no senhor. Aí Chico disse: ô minha irmã, você já estava perdoada muito antes de você me pedir perdão. Pode ficar em paz. Aí ela saiu. Quando ela saiu, aí Emmanuel, que não era brincadeira, né? Que Emmanuel era muito bom com todos, menos com Chico, né? Aí Chico ficou de um lado da porta, Emmanuel do outro, e Emmanuel só esperando, né? Na treta, né? E aí Chico disse: Emmanuel, ela me xingou, ela me bateu, eu tinha razão de ficar diferente com ela. Chico disse, Emmanuel disse: tinha, Chico, você tinha razão. Só que ela tinha a necessidade. E na grande maioria das vezes, a necessidade é falar mais alto que a razão. Ou pancada violenta, né, gente? Então, como dizíamos, né? Precisamos buscar uma interpretação mais espiritualizada. Tem uma pessoa que eu conheço, que ela, acho que eu já falei a respeito disso aqui, ela bota defeito em todo mundo. Se parar para conversar com ela 5 minutos, gente, fulano é assim, que fulano é assim, que fulano é isso, que fulano é aquilo. E aí eu fico: não é bem assim não, ela tem essa aqui de bom. Eu fico buscando alguma coisa boa da pessoa para estar rebatendo, né? Aí ela se aborrece e vai embora. Quando eu sou bem sucedido, aí a conversa é curta, porque ela se aborrece e vai embora, né? Porque eu não alimento. Quando eu não estou assim muito bem sucedido, aí ela demora mais um pouco na conversa. Tem pessoas que ela vez fala que eu fico buscando mesmo para ver se eu encontro alguma coisa. E aí ela vai demorar um pouco mais. Mas é interessante nós analisarmos, né, que essa questão da interpretação que a gente faz do outro diz muito ao nosso respeito. Quando eu falo de João, na realidade eu estou falando de mim, na grande maioria das vezes, né? Então a gente precisa ter muito cuidado em relação a isso, né? E aí ele nos fala do Senhor da fala. Da fala. E aí vem o terceiro Senhor, que ele fala que é o Senhor da mente, que retrata o quê? Os truques, imitações de práticas espirituais. É aquela situação aonde a gente fica se justificando, criando justificativas para não avançar, para não assumir responsabilidades perante ao progresso que nós precisamos fazer, abraçar e fazer. E aí a gente fica nesses truques, né? Eu fiz isso porque fulano fez aquilo, eu ainda não vou, ali ninguém é isso, não é isso, a pessoa não é isso, a casa não é isso, não é. E lá vai, a gente vai criando situações onde na realidade nós estamos apenas criando truques, né? Ou aquilo que nós chamamos, né, de viver pela aparência, né? Como se fosse possível, né, a gente acaba agindo assim, mas
a nível de compreensão da necessidade de espiritualização, precisamos estar avançando. A gente está com muitas facetas, às vezes muitas faces, né? Ou seja, eu ouvi uma vez uma observação de Adenauer Novaes, lá eu estava nessa palestra dele, e ele falou um negócio interessante, cara. Ele disse assim: eu gostaria que vocês fossem aqui no centro como vocês são em casa, e em casa como vocês são aqui no centro. Ele está só fazendo um trocadilho para dizer: a gente precisa ser isso em tudo que é campo que a gente tiver, né? Aonde a gente estiver, a gente precisa levar uma mensagem de paz, uma mensagem de esperança, uma mensagem de conforto, e a gente não pode fugir disso, né? Se no momento você não encontra nada, pelo menos não diga nada, então. Não alimente o mal que ali diante de você está sendo produzido. Se nada você naquele momento tiver de bom para falar, o ideal é que você tenha. Mas se não tiver, não diga nada, né? Então, para vencer esse materialismo, a gente precisa buscar o quê? A nossa espiritualização. Reconhecer os nossos limites, nossa incompletude, ao mesmo tempo identificar nossas possibilidades de crescimento. É isso que a gente precisa, gente. É isso que a gente precisa. Espiritualidade nada mais é do que um processo de mudança interior. Não é outra coisa. Não é outra coisa. Material pelo material, a gente já está no mundo material, a gente vai estar inserido nele. Jesus esteve aqui no mundo material, inserido, né, no mundo material, mas não se distanciou da sua espiritualidade. Por isso foi que ele disse: eu venci ao mundo, né? Então ele fez suas refeições nos barcos humildes, nos humildes pescadores, sem menor problema. Ele comeu na casa de Zaqueu, sem menor problema, participou do luxo da casa de Zaqueu, sem o menor problema. Ele esteve diante de escravos, esteve diante daqueles que eram tidos como doutores da lei, e ele foi o mesmo para com todos. Onde ele teve a grandeza de dizer que o maior entre todos é aquele que se coloca a serviço de todos. Olha que coisa bonita. Então, assim, a gente precisa iniciar, e é isso que a doutrina tem a nos oferecer, iniciar o nosso processo de mudança interior. E aí vem a pergunta: o que é que eu encontro no centro espírita? Deve encontrar isso: paz, reconforto, compreensão, acolhimento, orientação espiritual, tratamento espiritual, oportunidade de fazer o bem, de praticar o bem. É isso. Quando a gente adentra por aquela porta, é isso que a gente precisa encontrar. Ah, mas será que alguma coisa no campo material não vai conseguir? Aí a gente diria: por acaso da misericórdia de Deus, se for, mas para trabalhar, se esforce, né? Seja uma pessoa do bem, ganhando 1 milhão ou um salário mínimo, seja uma pessoa do bem. É isso que importa. É essa a mensagem. O que se pratica na casa espírita? Em Shalom: meditação do espírito, culto do evangelho do lar, atendimento fraterno, palestras, reuniões públicas, escola de formação espiritual e moral, prática da caridade. É isso que nós praticamos. É o que tem mais aí, Bela? É isso mesmo, Bela, que a gente pratica? É a orientação espiritual, né? Então, assim, é interessante essa compreensão, repito mais uma vez, porque a gente tem observado que as pessoas têm buscado no espiritual atender às necessidades materiais, nessa grande confusão que eu falei no início da nossa palestra. Chico Xavier participou de um encontro de um grupo que se reunia para a realização de materializações, um grupo de materializações,
Diego participou por um tempo, pouco tempo, porque Emmanuel, como diz meu amigo, deu logo a real para ele. Disse, olha, se você quiser, você vai só, não vou mais com você não. Né? E aí, o que acontece? O que aconteceu? Você tem ideia do que eu estou... Quanto é forte isso que eu estou trazendo para vocês aqui hoje? E aí, grupos materializavam Dr. Bezerra de Menezes. Imagina o que é, gente. Dr. Bezerra de Menezes materializado, conversando com as pessoas, atendendo. Irmã Sheila e tantos outros espíritos. E o que aconteceu foi que um trabalhador teve a infeliz ideia de propor do Dr. Bezerra de Menezes que desse os números do que era na época, o que hoje para a gente é a loto. Algum jogo assim de números que tinha na época, uma loteria da época. Quando ele disse isso, teve essa infeliz ideia, o Dr. Bezerra disse assim: meu filho, percebo que já está em tempo de acabar com esse trabalho. Aí ele disse, mas doutor Bezerra, por quê? Aí Bezerra disse, meu filho, nós nos materializamos para espiritualizar vocês. Você está me propondo o contrário? Só pode vir Bezerra, né? Uma reconhecção dessa, né? Então analisemos que é isso que a gente percebe, que as pessoas estão vindo e acabam se perdendo nesse labirinto e vão cada vez embora, estejam, como eu fiz aquela metáfora, com o pé dentro, o corpo todo do lado de fora. Aqui tem uma proposta espiritual e a criatura está perdida dentro de um universo onde busca atender seus interesses materiais. Né? Quando a gente está bem espiritualmente, a gente consegue resolver todas as demandas que a vida colocar diante de nós. O maior tesouro que nós temos é essa proposta. O que se espera de quem busca a casa espírita? Que aceite que é um ser imperfeito em busca de evolução espiritual, que aceite uma vida nova pautada nas lições e ensinamentos do Evangelho do Mestre Jesus, que se modifique buscando reforma íntima, que se vista com decoro e simplicidade, que mantenha critério e moderação. Né? Então a gente vê que é uma proposta puramente, né, de avançarmos na direção do sagrado, que é o que nós precisamos. Né? Quando Jesus, alguns autores, né, dizem que a tradução do Pai Nosso, ela trouxe um erro gritante, que foi quando a partezinha que a gente reza assim, né, o ora assim, o pão nosso de cada dia. Segundo alguns tradutores, o correto seria o alimento insubstancial. Dai-nos hoje e sempre, Senhor. O Pai Nosso é todo ele espiritual. E por que chamamos a atenção nisso? Por que Jesus fala o alimento insubstancial? Porque a gente come muito. O problema da humanidade não é da grande maioria. Tem realmente civilizações que a necessidade é muito grande. Mas a gente percebe que todo mundo gordinho, todo mundo inchadinho, não está comendo muito. O que nós precisamos é do alimento insubstancial. Né? Por isso Jesus falava que não só de pão vive o homem. Né? A gente já vem estar buscando comer, mas o que a gente precisa mesmo é do alimento espiritual para que a gente possa construir desde já uma realidade de mundo pessoal melhor, para que tenhamos uma realidade de mundo exterior melhor. Melhorar por dentro, para que haja uma mudança por fora. Que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. Muito obrigado.